Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. No programa especial de hoje, com o tema Saúde e Bem-Estar, você acompanhará uma bela coletânea dos episódios apresentados até aqui. Imagens, vivências e exemplos de pessoas que, assim como vocês, também buscam uma vida mais consciente. Estamos aqui hoje abrindo mais uma página do programa e um pedacinho da minha vida também. Então aqui hoje a gente está no Espaço Santa Fé, trazendo vocês aqui para dentro do meu espaço, da onde eu trabalho, da onde eu fico grande parte do tempo, junto com meu amigo Sérgio Veleda, poeta, escritor, psicoterapeuta, mestre, apesar de eu não gostar que chame de mestre, mas instrutor de artes contemplativas, meu professor de meditação, é um das pessoas aí da onde eu busquei inspiração e conhecimento aí para trabalhar com a meditação. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Da onde brotou o Sérgio de hoje? Pois, eu tô morando em Novo Hamburgo, quando eu estava vindo para cá, eu estava tentando calcular o tempo. Já são quase 25 anos que eu vivo aqui. Eu nasci em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. E aí eu cresci num pampa aberto, né? Tu vê o horizonte. E eu estava lembrando disso, que o período da minha adolescência e parte da minha juventude foi um período de muita melancolia. Eu tinha uma coisa muito melancólica e ela estava muito associada a essa vastidão do pampa, esse espaço aberto que eu fui entender praticando meditação, a importância dessa abertura, desse espaço amplo e vazio. E quando eu cheguei aqui eu vi muito morro, viu? Como que a visão do horizonte desapareceu. Tive um restaurante macrobiótico durante muito tempo. Fui macrobiótico, assim, daqueles bem ferrenhos, bem duros, assim. Tive um restaurante em Pelotas, chamava-se Pés de Lótus, que eu tomei esse nome de uma música do John McLaughlin, o músico de jazz, e aí acabei colocando esse nome no pé. E era uma alimentação, assim, muito... O pessoal que fazia medicina na Universidade Católica de Pelotas passava e ia para o restaurante. E esse também foi um período de muita poesia, acho que a coisa que eu mais li na minha vida foi poesia. E às vezes eu usava tanto o Fernando Pessoa como o William Blake, que foi um poeta inglês que marcou muito a minha vida, eu usava ele como os terapeutas, assim, porque me ajudava a me tirar de muitas dificuldades que eu vivi nessa época, como eu estava te falando, tinha uma coisa muito melancólica. Eu não tinha depressão, nunca me senti deprimido, mas era uma melancolia, uma espécie de nostalgia de algo perdido, de algo que eu não encontro, ainda não achado, uma inquietação. Então a música e a poesia eram impactantes. Eu lembro que a coisa que mais me impactou nessa época foi ler a biografia de Beethoven. Então aquilo foi muito impactante. E quando eu ouvi pela primeira vez a Pastoral, que é uma das sinfonias dele, isso parece que me deu uma sensação de preenchimento, de encontrar algo que estava perdido. E é isso, assim, vivi esse período todo em Pelotas, na cidade de Pelotas. E depois eu vim parar em Novo Hamburgo, curiosamente através do Nando Dávila, que é um músico, um grande amigo meu, muito querido, um grande poeta, grande músico. Foi um dos elos meu com o Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, foi o Nando Dávila. E ficamos muito amigos porque nos encontramos num trabalho que eu estava dando em Caxias do Sul, junto com um psiquiatra, amigo meu, trabalhávamos juntos. E era um workshop de grupo, e aí eu conheci o Nando Dávila.
Passei horas e horas conversando com ele, parecia que éramos amigos de longa data, uma afinidade entre vários temas, principalmente música, poesia, tudo muito, uma coisa muito inspirada. E isso foi um pouco da minha chegada em Novo Hamburgo, assim. E daí eu fui encontrando um grupo de pessoas, acabei desenvolvendo uma relação que já fazem 25 anos com a Ivânia Reichert, que acabamos constituindo uma vida dedicada ao amor e ao conhecimento, assim, que foram, acho que são as duas coisas que norteiam um pouco da nossa vida. Amor, conhecimento e passar esse conhecimento adiante. Né? Passar adiante, que é o que a gente faz, né? É o que... Fui encontrando outros amigos e tal. Daí surgiu o Vale do Ser. Quantos anos já? O Vale do Ser, ele tem mais ou menos esse tempo aí, quase uns 25 anos. Tudo isso, né? É muito tempo. Já tem maioridade e tudo. Tem maioridade e tudo. Esse lugar foi descoberto pela Evânia, andando de carro pelo interior. E aí um grupo de pessoas adquiriu ele. E com o tempo passou a ser um centro, uma escola aberta, o que significa uma diversidade de temas a nível de educação, de ecologia, de arte e de crescimento humano, se estabeleceu nesse lugar e onde até esse momento trabalhamos. Então aí acontece de tudo, né? Trabalho com ecologia, trabalho com arte, essas coisas todas começaram a se desenvolver aí. Budismo, a arte de equilibrar-se sobre um fundo vazio. Um dos lados que eu gosto muito do Sérgio, e está aqui dentro também, é o lado da formação, da origem do budismo, depois um pouco o lado do sufismo. Conta como é que o budismo entrou na tua vida, como o Sérgio entrou no budismo, como é que essa sinergia surgiu. Toda essa vida que eu estava descrevendo antes, em contato com a natureza, muita leitura de poesia, me levou a uma vida introspectiva, né? A buscar coisas. Eu nunca tive uma relação formal com o budismo. Nunca tive mestres também. Eu tenho questões um pouco polêmicas assim, a respeito da figura do mestre, né? Nos últimos anos, fiquei durante 5 anos estudando sobre o Islã, estudando sobre o sufismo. Escrevi um livro, depois desse, que é Só Acredito num Deus que Sabe Dançar. Que eu não achei aqui, né? Tu não achou, que é uma frase do Nietzsche no Zaratustra. Esse livro foi publicado recentemente em Barcelona. Ele já está na 2ª edição em Barcelona. Fiz a apresentação dele recentemente. E aí tem todo esse tema polêmico do guia, da figura... Isso é muito forte dentro do Islã e dentro do sufismo. O que eu estou falando aqui de Islã, não estou falando do Islã da notícia na TV. Sim. Eu estou falando da raiz, da tradição, que é uma coisa bastante distinta e pouco compreendida pelas pessoas. Eu não tenho dificuldade de entrar dentro de uma sinagoga, dentro de uma mesquita, dentro de um gompa, né, tibetano. Eu me sinto completamente à vontade. Mas mantenha um espírito livre. Eu nunca quis seguir assim alguém, né, de certa forma. E recebi generosamente muitos aprendizados, muitos ensinamentos. Então, Sandra, conta um pouquinho pra gente da tua história. Bem? Bom, a história da Sandra, muitos me perguntam até pelo sotaque, coisa da onde eu venho. Eu não sou hamburguense, eu sou da Serra, eu nasci em Antônio Prado, que é uma cidade pequena, mas é a maior cidade com arquitetura italiana do Brasil. Fica a 60, 70 quilômetros de Caxias do Sul. Nasci em Antônio Prado, minha família ainda mora lá. Depois me mudei para Caxias, fiz formação inicial em técnica contábil e depois em história. Sim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o técnica contábil foi pela necessidade de sustento e o história foi pelo gostar. Foi o amar a história ou o gostar de ser professora também. E acabei entrando nessa área. Porém, as duas áreas sempre me remontam naquela coisa de que eu tenho que desenvolver o meu lado pessoal. O meu lado humano.
ser uma pessoa mais humana, entender o funcionamento de mim e das pessoas à minha volta. Como que eu posso entrar numa sala de aula com 30, 40 crianças, ou eu já trabalhei numa grande escola, numa turma com 52 alunos. Como que eu vou conseguir transmitir para eles o que aconteceu há 2000 anos de história se eu não sei um pouquinho do lado humano, do lado de como eles são, de como aquelas pessoas chegaram até ali. Então eu sempre tive esse princípio da questão do desenvolvimento humano, do aperfeiçoamento humano. E sempre trabalhei dessa forma. Depois, passados alguns anos, eu acabei conhecendo meu marido, o Carlos, que é aqui de Novo Hamburgo, e então me mudei para Novo Hamburgo, tá? Bem diferente, uma cidade ótima, maravilhosa, que me acolheu muito bem, mas a cultura, eu senti um baque, né? O sair de lá e vir para cá foi assim, foram difíceis. Os primeiros 6 meses foi bem complicado, mas como tudo na vida a gente se adapta, né? E com isso me acostumei com a cidade me acolheu, as pessoas de Novo Hamburgo também me acolheram e fiz a minha história aqui, trabalhando como professora e há 8 anos já, há 11 que eu moro em Novo Hamburgo e há 8 anos já sendo diretora da escola Kelly Maisy Machado, que é uma escola de surdos aqui da região, fica em Novo Hamburgo, mas atende a região. Trabalhamos com crianças surdas multideficiências e agora, há 2 anos, conseguimos a liberação para trabalhar com crianças surdos-cegas. Então é um desafio e dentro disso é mais também uma realização pessoal, porque esse lado do desenvolvimento humano, você podendo trabalhar com essas crianças e pessoas diferenciadas, digamos assim, é muito amoroso, é muito prazeroso. E aí veio um novo projeto, que foi o escrever o livro sobre a inteligência emocional, Vença Seus Inimigos. Há poucos anos começou-se os trabalhos sobre inteligência emocional. Por quê? Porque na década de 80 que se descobriu essas inteligências múltiplas e aí se inicia todo este trabalho. Isso nos ajuda... esse entendimento da inteligência emocional, ela não é difícil para nós. Todos nós temos a inteligência emocional. A questão é até que ponto eu tenho ela desenvolvida ou não. Até que ponto eu consigo ter o controle das minhas emoções. Tá? Eu costumo dizer assim, inclusive no livro e também nas palestras que eu desenvolvo em cima disso, que a emoção você sente. É aquela sensação que arrepia o braço, que faz as lágrimas saírem. Enfim, essa é a emoção. O sentimento é o que você vai desenvolver a partir da emoção. E o que você vem fazer depois desse sentimento é o que você pode controlar. A manifestação, né? Isso, a manifestação do que eu vou. Eu tive emoção, eu desenvolvi o sentimento e agora o que eu vou fazer? Eu vou xingar, eu vou gritar, eu vou amar, o que eu vou fazer? Isso é o que você pode controlar a partir do momento que você se conhece. Tá? Então, no livro, eu trabalho um pouquinho dos inimigos. Eu, Sandra, dentro dos meus estudos, dentro do conhecimento tanto de outras pessoas quanto do meu próprio, eu identifico 6 itens como sendo os inimigos da inteligência emocional. Que é o SPA, que é o que eu já falei antes, que é eu sou portadora disso, que é a síndrome do pensamento acelerado, a autossabotagem, a procrastinação, os nossos medos, a ansiedade e o estresse. Por que eu penso que esses são os nossos inimigos? Porque quando você tem um desses instalados na tua vida, e muitas vezes a pessoa quer isso, como a autossabotagem ou a procrastinação, às vezes você quer ter isso, ou muitas vezes você é acometido por esses sentimentos, por esses inimigos, mesmo sem querer, e aí você precisa de ajuda. Você consegue vencê-los a partir do momento que você tem o conhecimento de si. A partir do momento que você sabe o que é a tua inteligência emocional, você vai conseguir identificar esses inimigos. E aí você vai conseguir saber se, bom, eu preciso fazer alguma coisa que está dentro de mim para desenvolver, para corrigir, para vencer este inimigo, ou eu preciso de ajuda.
Estamos aqui no Centro de Especialidades Ortopédicas em Novo Hamburgo com o Dr. Eric de Carvalho e vamos trazer aqui uma conversa, como sempre, despojada, conhecendo um pouco não só do Dr. Eric, da sua especialidade, né, que é a ortopedia com a especialidade em mãos, mas sim o que tem por trás, não só das mãos do Dr. Eric, mas o que tem por trás deste profissional, dessa pessoa, desse pai. E Eric, obrigado por estar aqui. A gente está aqui num intervalo entre consultas aqui, conseguimos um espacinho aqui na clínica para conversar. Obrigado. Eu que agradeço, né, o convite e estou à disposição. Espero que eu esteja à altura, né, dessa conversa. Não, que é isso. Como estava te comentando e como a gente busca aqui, é desmistificar, é uma das áreas que a gente tem dentro do programa, chama saúde e bem-estar. Então, de novo, toda a ótica que a gente acredita é exatamente essa, é mostrar um pouco da pessoa, né, da pessoa que está por trás, da pessoa que está lá, aqui, né, como chegou até aqui, o que ela faz, não só da porta do consultório para dentro, né, não só na mesa de cirurgia, mas quem é, o que motiva, o que motivou a ser quem é hoje. Eu vou começar por um ponto que tu me comentou antes, tu me dá a permissão de usar as palavras que são: eu não saberia ou não conseguiria ser outra coisa a não ser o que eu sou hoje. Isso é uma coisa assim que cada pessoa tem a sua vocação. A minha vocação é ser médico. Minha família trabalha num ramo completamente diferente, eu fugi completamente desse ramo. Eu demorei alguns anos para entrar na faculdade de medicina, até foi bem frustrante isso, né? Até conseguir, né, entrar. E no primeiro dia que eu pisei o pé na faculdade, que eu coloquei o pé dentro, eu disse: não, é aqui que eu tenho que estar. Eu estou no lugar certo. E daí foram longos anos, árduos anos, né? Até se formar médico, até fazer a formação toda e até chegar até aqui. Mas no meu caso foi mais simples e pura vocação, sonho. Como tu chegou nessa vocação? O que te levou a te dar a certeza que era isso que tu... Aquela coisa das crianças, né? Tá no colégio, cada um quer ser alguma coisa. Eu quero ser astronauta, eu quero ser engenheiro, senão eu quero ser médico de osso. Sempre? Desde os 6 anos de idade. Algo que nasceu comigo. Eu sou muito feliz e realizado porque eu faço o que eu gosto. Eu sei que me toma tempo, eu sei que às vezes me custa o convívio familiar, mas é um sonho, e para mim é um sonho diário, poder levantar e trabalhar no que eu gosto. Nós entramos na faculdade e aí nós temos aquela questão de aquela formação global. Tu entra para a faculdade querendo salvar o mundo. O médico é assim, a maioria dos médicos entra na faculdade querendo salvar o mundo, atender todo mundo, fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Durante a faculdade tu começa a te dar conta que tu não vai conseguir, tu vai ter que seguir uma área. E aquela área vai ter que ser por afinidade. E aí tu traz isso para o teu consultório. Aí tu tem pouco tempo para consulta, porque a demanda de pacientes é grande. Só que às vezes o paciente chega no consultório e o problema dele é na mão, mas o problema realmente não é. Então tu tem que avaliar a pessoa, tu tem que ter empatia, tu tem que saber que quem está ali veio consultar contigo não só te procurando por um problema no dedo. Tu tem que ter um tempo para poder, né, olhar para o paciente e enxergar ele através daquele problema. E muitas vezes, as consultas demoram 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, e às vezes demoram 5, porque o problema é específico. Isso é uma coisa que eu não tenho visto mais tanto ultimamente, se colocar no lugar do paciente, saber por que ele está ali, investir no ser humano. Enxergar o todo. O todo dele, investir, ele saber, né, como tratar o problema. Às vezes o foco é outro. Uma das minhas grandes qualidades, é o que eu levo para mim e tento passar sempre para os mais jovens, é atender muito bem o paciente. Ele está ali porque ele precisa de ti, ele não está ali porque ele quer.
Ele está num ambiente desconfortável, né, que não é o ambiente usual dele. Em geral, em fragilidade, né? Em fragilidade, né, tendo que abrir os próprios problemas para um estranho. Né? Então, é isso que eu tento passar para o paciente, essa tranquilidade de dizer, eu estou aqui, eu também tenho os meus problemas, mas eu estou aqui e esse momento é teu. Nós estamos num mundo hoje em dia que tem duas características, um mundo extremamente individualista, né, e imediatista. Sim. Né, onde as pessoas procuram os resultados mais rápidos e estão preocupadas muito com o seu eu, com o seu pátio, apesar de estar sempre olhando a grama do vizinho, mas você está preocupado com o teu pátio. Então, é muito difícil lidar com isso, primeira coisa, porque a pessoa te procura querendo resolver o problema dela em 5 minutos. Às vezes existe bastante isso, quando na verdade o problema dela vai durar bem mais que 5 minutos. Né? A pessoa às vezes vai na emergência procurar um médico porque ela não quer esperar o tempo do consultório de marcar a consulta porque ela não tem tempo. E outro lado, é uma relação muito interessante entre a ciência e a religião. Eu acho que elas são muito mais próximas do que a gente, na verdade, pensa. Sim. Se nós formos puxar a história, tem vários pesquisadores e cientistas que eram religiosos fervorosos. Então, eu sou muito contra esse afastamento, né? Eu acho que as coisas são interligadas, eu acho que a gente tem que sempre pensar que tem algo maior que a gente, primeiro, né? Sem se entrar em um foco de uma religião ou outra, né, como nós estamos comentando aqui, mas que as coisas não acontecem só pelo acaso, sabe? Elas têm, na verdade, um porquê de ser. Né? Eu nunca encaro as coisas assim, aquele paciente foi parar na minha frente porque era eu que estava no plantão. Não é só isso. Estamos aqui no Espaço Nilaya com a Sasha Lano. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, Marcelo. Bem-vindo vocês aqui. Obrigado. E bem, temos aí um mundo de história para conversar, mas vamos começar pela Sasha, vamos conversar um pouquinho quem é a Sasha, como é que a Sasha, apesar de a história ser longa, né? Como é que a Sasha chegou aqui dentro do Nilaya? Né? Qual é a trajetória da Sasha? Como é que manifestou? Como é que surgiu? Muito bem. Eu fui para a Índia com 16 anos, com meu pai. Eu morava na Austrália e ele disse, eu queria conhecer uma comunidade lá na Índia. Com 16 anos, o que a gente pensa, né? Eu disse, vamos, né? Vou acompanhá-lo. E nós dois chegamos lá e foi como se a gente estivesse encontrando o que a gente buscava e nem sabia o que estava buscando. Faz 27 anos isso. E na verdade eu nunca voltei, né? Eu fui aquela vez e tô lá até hoje de coração. Um grande pedaço ficou. Não, e a minha vida nunca voltou a ser uma vida, entre aspas, normal. Eu encontrei o que eu estava buscando lá. E toda a minha vida foi baseada nessa busca em voltar para a Índia, em buscas espirituais, yoga, meditação. E eu nunca tive uma vida de emprego das 9 às 6, essas coisas assim. Depois eu fiz faculdade, tive filho, tudo, mas vamos dizer assim, esse tom da espiritualidade é o fio condutor da minha vida, é o que me faz tomar as decisões e de onde morar, de onde estar, no que trabalhar. Então, 27 anos nisso e eu consegui, eu acho, trazer uma vida no Ocidente permeada com essas qualidades, né? Porque também gostaria de estar perto da minha família, não morar na Índia, vamos dizer assim, né? O que me fascina e me fascinou sempre é que a espiritualidade lá é um valor. Aqui não, né? Aqui, se tu quer ficar meditando e não quer trabalhar, tua mãe vai dizer, mas e quem é que vai pagar tuas contas? Né? Lá uma mãe vai dizer, meu filho, eu vou fazer o que eu puder, te ajudar, te dar o suporte para que tu possa realizar essa busca tão nobre. Isso, entre outros exemplos do dia a dia, onde
essa espiritualidade, a busca pela evolução humana é um valor na sociedade, faz com que tudo seja diferente. Tu não tem como explicar para uma pessoa o que é um amor que tu sente por um mestre. É assim como tu não tem como explicar para uma pessoa que não tem filhos como é ter filhos. Esse amor devocional é uma coisa que para nós, é crente, é seita, mas tu não tem como conversar, porque o nível é diferente, a experiência é diferente. O devocional é isso. É uma forma de nós, humanos, agradecermos algo que está muito superior a nós. Ponto. E seria tão mais fácil compreender assim, né? É assim, tanto julgamento, eu acho que o hinduísmo tem uma qualidade de tolerância muito grande, porque no hinduísmo não importa o teu objeto de devoção, importa a qualidade que sai do teu coração. Então, se tu estiver fazendo uma prece para Ganesha, para Krishna, para Jesus, para quem seja, não é o objeto, não é o que importa, e sim o que acontece quando tu te abre e tu deixa esse amor te permear, né? Então, a gente sente muito isso aqui na escola, que a gente procura manter um ambiente muito puro, muito limpo. Então, aqui na escola a gente não fala nem de religião, nem de política e nem de futebol. E é um acordo tácito entre todos para que a gente mantenha essa pureza, essa beleza. Entrou aqui, tirou o sapato, é todo mundo igual. E isso, querendo ou não, ao longo dos anos, vai permeando o ambiente, vai trazendo essa, vamos dizer, possibilidade de experiências, né?